Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de isomeria e aqui a gente está na parte 2 de isomeria plana. Bom, a gente já entendeu que isomeria plana, a gente consegue visualizar que os compostos são diferentes. Então a gente pegou mais alguns macetes. E se você reparou, quando aqui voltando, né, lembrando, definição, isomeria são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Bom, se você não lembrou disso, agora vamos lá. A gente já viu isomeria de função e a gente já viu isomeria de cadeia. De função é o mais tranquilo de se falar. Isomeria de função são compostos que têm função diferente. Então, se você reparar, o que está depois de isômeros é o que é a diferença, né? Então, a gente tem isômeros de função e isômeros de cadeia. Cadeia, os compostos têm a mesma função, mas a cadeia é diferente. Isomeria de posição vai seguir o mesmo princípio. Os dois últimos casos podem ser um pouco mais complexos. Isomeria de posição, o pessoal confunde muito. Preste atenção nesse detalhe. Para eu classificar um composto como isomeria de posição, o composto tem que ter a mesma função e a mesma sequência de cadeia, as mesmas classificações. Só vai mudar a posição de algo. O que é esse algo? Se for um composto insaturado, a dupla entre carbonos mudando de posição é um indicativo. O grupo funcional, se for possível mudar ele de posição, é um indicativo. Só cuidado. Exemplo, carbonila. Se você pega uma carbonila na ponta da cadeia carbônica, é um aldeído. Jogou ela para o segundo carbono, Bruno, eu mudei de posição. Ok, mas essa mudança de posição gera um novo grupamento com propriedades totalmente diferentes. Passa a ser uma cetona, então não. Então depende do grupamento, depende de como ocorre essa mudança do grupamento. Ramificação também pode, tá? Então tá aí, ó. Exemplo, aqui eu tenho dois álcools, né? Qual é a diferença desse e esse? A cadeia, né? Dois álcools, então não pode ser isômero de função. A cadeia é a mesma, aberta, né, normal, tá, saturada, homogênea, sequência com 3 carbonos, eu só mudei a posição dele, né? Aqui está no primeiro carbono, aqui está no carbono do meio. Ou seja, se você reparar, na verdade eu vou dar o máximo macete possível, viável, cabível, para ter certeza que é isomeria de posição. Isomeria de posição só muda o número no nome. Esse aqui é o propan 1-ol, esse é o propan 2-ol. Acabou. Se você está fazendo a nomenclatura e se aprendeu de forma correta a nomenclatura dos compostos, viu que não mudou em nada, só mudou o número, é isomeria de posição. Se mudou mais que o número, você está classificando errado. Aqui você mudou a tripla de lugar, aqui é o but1-ino, aqui é o but2-ino. Ok? Tranquilo? Então pegamos esses três, a gente vai para os casos que vamos dizer, a meu ver, especiais de isomeria plana, como por exemplo a isomeria de compensação ou a metameria. A isomeria de compensação ou a metameria acontece com sequências ou cadeias carbônicas heterogêneas. Ou seja, você tem um heteroátomo interrompendo a sequência. A mudança na posição do heteroátomo gera o que a gente chama de isomeria de compensação. Aí você pode falar assim, Bruno, mas se muda a posição, por que não chama de isomeria de posição? Porque a mudança na posição do heteroátomo acarreta na mudança da estrutura das cadeias carbônicas ligadas ao heteroátomo. A mudança é muito evidente na nomenclatura e nas propriedades. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você muda o nitrogênio da segunda colocação para a terceira, ele passa a estar ligado a dois grupamentos etis. Aqui ele estava ligado a um grupamento metil e um grupamento propil. Então, toda a estrutura é modificada, tá? Então, só cuidado. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você muda uma sequência, como o caso de uma amina principalmente, até a ponta. Aí na ponta ela deixa de ser heterogênea, ela passa a ser homogênea. Aí já é isomeria de cadeia, porque uma cadeia é homogênea e outra cadeia é heterogênea. Então cuidado com esses detalhes, tá? Aqui, ó,
É uma mudança na posição do grupamento de carbonila com O. Carbonila com O. E aí você tem uma mudança na posição do éster. E aí essa mudança de posição dita qual o grupamento, qual a substância que originou essa substância, né? Aqui você tem o éster que foi gerado de um carbono do ácido carboxílico mais 3 do etanol, né? A origem também muda muito. Então é isso, tá? E aí a gente tem o último caso, que é o mais chatinho às vezes de compreender, e eu vou explicar isso bem, que é um caso particular de isomeria de função. Ah, então por que a gente não chama de isomeria de função? Porque esse tipo de isomeria que a gente chama de dinâmica ou tautomeria é quando coexistem no mesmo sistema. Você pega um recipiente só com uma substância, ela vai se transformar na outra. Existe uma reação de um equilíbrio dinâmico entre as estruturas. Tá? Aqui, ó, ela vai acontecer no caso dos aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas geram, na verdade, o oposto, um composto conhecido como enol. Enol não é um álcool, porque um álcool, o carbono ligado à hidroxila tem que ser saturado. Quando o carbono ligado à hidroxila é insaturado, você tem o que a gente chama de enol, que é uma função orgânica altamente instável. Ela tende a se decompor em aldeído ou em cetona, mas fica aí sempre no equilíbrio. Então, quando você tem um recipiente só com aldeído, você também tem um enol. O que é isso, Bruno? A dupla ligação com o oxigênio acaba que a ligação π fica permeando entre os oxigênios e a ligação entre carbono. Quando vai para a ligação entre carbono, esse cara precisa de menos hidrogênios e aí ele passa o hidrogênio para o oxigênio. E fica nesse vice-versa. Se for um aldeído, ele vai para um carbono primário, a dupla a OH e a dupla. Se for numa cetona, ele vai para um carbono secundário aqui na estrutura. Ok? Beleza? A gente fecha todos os tipos possíveis de isomeria plana. Aí é só treinar, só exercitar que é só sucesso. Tá bom? Aguardo vocês em algum outro momento, quando for assistir as aulas também dos outros tipos de isomeria, que ainda tem as espaciais. Tranquilo? Até a próxima!